parou para pensar que a gente quer criar filhos responsáveis, mas às vezes a gente não dá autonomia para ele desenvolver essa responsabilidade? Pois é, isso significa que a gente não está fazendo nada. Isso mesmo, a gente não está fazendo nada para desenvolver essa responsabilidade. Sou a Karina Emerick, sou mãe e a empreendedora por trás da Caiçarinhas Baby e da Empório do Bebê e Companhia. E esse aqui é o canal Negócio de Mãe. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fique até o final. E também, se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui no sininho para você receber os nossos vídeos de primeira mão e dá um joinha pra gente conseguir entregar esse conteúdo para mais e mais mamães. Bem, o que significa desenvolver a responsabilidade nos nossos filhos, principalmente nos dias de hoje, com tantas informações aí e tanto acesso à informação que os nossos filhos estão tendo? Aí você deve estar se perguntando, né? Por que é importante desenvolver a responsabilidade logo na infância? Bom, a importância de desenvolver a responsabilidade desde o momento que a criança nasce é porque a responsabilidade vai tornar essa criança um adulto capaz de resolver problemas, um adulto capaz de enfrentar e criar soluções. Isso porque crianças que não têm deveres a cumprir desde a primeira infância são pessoas que terão mais dificuldade de se tornar organizados, de cumprir tarefas, de estabelecer metas. Eu diria que a responsabilidade talvez seja a virtude mais importante que nós podemos e devemos desenvolver nos nossos filhos. Isso porque, mamãe, você vai concordar comigo, né? A gente não vai estar aqui o resto da vida para conseguir ajudar ou proteger ou, não sei, dar amparo ao nosso filho nos momentos de dificuldade. E é aí que ter o senso de responsabilidade vai fazer a diferença. Porque vai fazer essa criança, que vai ser no futuro adolescente ou adulto, assumir as rédeas da sua vida, a ter a responsabilidade de fazer aquele cenário ruim se tornar um cenário positivo, ou então de encarar as dificuldades. Porém, assim como atitudes básicas nossas, como falar, comer, também a responsabilidade ela é desenvolvida no ser humano. A gente não nasce com o senso de responsabilidade. Então, é por isso que é importante, desde cedo, começar a treinar a criança, porque a responsabilidade ela não vai ser desenvolvida de um dia para o outro, e sim durante toda a infância da criança, para ela começar a ser testada, né, lá na adolescência, em que ela vai precisar tomar as primeiras atitudes por si só. Como desenvolver a responsabilidade, eu acho que é uma dúvida que muitos pais têm, principalmente, né, quando a gente tem um bebê, e a gente começa a ver que aquele bebê, ele não quer guardar os brinquedos, ele não quer respeitar a mãe, ele não quer respeitar o pai, quer afrontar. Na verdade, isso tudo faz parte de um processo de desenvolvimento e é normal a criança agir dessa maneira, tá? O que a gente precisa é entender primeiro essa criança, né? Conhecer essa criança, tomar atitudes para que esse lado negativo seja transformado em uma posição positiva da criança, né? Eu vou dar aqui hoje 4 dicas de como a gente começar a introduzir a responsabilidade no dia a dia dos nossos filhos. A primeira dica, e eu te digo que talvez a mais difícil, porém a mais importante, é ensinar através do exemplo. Você precisa ser o exemplo para o seu filho, porque eles são uma esponja. Você imagina, uma criança nasce, ela não conhece nada desse mundo. Ela tá vindo como se fosse um computador com HD zerado, né? Então ela tá vindo para aprender tudo de como ser um ser humano. E a referência dela de ser humano é você, pai, mãe, os avós, os tios, isso influencia também, mas você, pai e mãe, são as principais referências dessa criança. E tudo que você fizer, automaticamente o cérebro dela vai gravar, porque ela tá absorvendo o tempo inteiro, né? O cérebro dela tá zerado. Então, você pensa bastante nas suas atitudes, porque às vezes você toma uma atitude ruim, e aí na hora de falar pra criança, você quer que ela tome uma atitude diferente daquela que você tomaria. Isso é muito complicado. Então, a gente pensar, a gente refletir como a gente age é muito importante. Acho que um exercício pra gente fazer nesse primeiro tópico é a gente pensar
Quais as atitudes que a gente não gosta do nosso filho? Poxa, eu não gosto que ele brinca e não guarda as coisas. Eu não gosto que ele tá tentando me dar a tapa no rosto, na cara, tentando mostrar autoridade. Eu não gosto que ele vá lá fora e não tire o sapato antes de entrar. Segundo passo, eu vou te pedir para você analisar como é o seu comportamento em relação a essa atitude. Será que você vai lá no quintal e quando entra em casa tira o chinelo antes de entrar dentro de casa? Ou será que você chega em casa da rua, por exemplo, de mochila, né, e tal, com suas coisas, e você guarda no lugar certinho? Bom, às vezes a gente não toma essa atitude e a gente quer que a criança tome. Bom, a segunda dica é: determine regras claras. Mamães, mais cedo ou mais tarde, você vai concordar comigo, a gente se depara com regras na sociedade. Pode ser uma regra, né, no trabalho, na escola, de um show que a gente foi, enfim, tem N coisas que a gente vai se deparar com regras que a gente vai precisar cumprir. Então, nada mais justo com nossos filhos do que estabelecer regras desde cedo de como funciona na nossa casa. Você tem que ser a autoridade dentro da sua casa. Então, você estabelece as regras e os seus filhos têm que cumprir. Você não vai fazer isso com autoritarismo, querendo gritar com ele, querendo bater se ele não fizer. Enfim, não é dessa maneira. É você exercer a autoridade, mostrar para ele como ele deve fazer e criar estímulos para isso. E aí, quando a gente fala de criar regras claras, né, a gente está querendo dizer o seguinte: se o seu filho não sabe o que você está querendo dele exatamente, pode ser que ele não consiga desenvolver essa responsabilidade. Às vezes a gente sofre, principalmente hoje em dia, a gente sofre do mal do conhecimento. E não só na nossa casa, em todos os âmbitos da nossa vida. Quantas vezes numa empresa que você trabalhou, uma pessoa te pediu uma coisa, você fez e na hora que você foi conversar com ela não era exatamente aquilo que ela queria de você? Porque às vezes ela não se expressou da melhor maneira. E assim funciona com os nossos filhos, né? Nem sempre quando a gente fala, olha, você tem que guardar os seus brinquedos, a gente explicou o porquê que ele tem que guardar os brinquedos dele? Às vezes não, né? E aí a criança não entende por que ela tem que fazer aquilo, se aquilo é chato, ela não quer fazer. Então é importante, por exemplo, para uma criança pequena, você explicar, olha, você tem que guardar os seus brinquedos, porque senão a gente não consegue viver aqui na sala. Olha, você tem que guardar os seus brinquedos para você conseguir brincar mais tarde. E aí, essas regras vão depender de cada fase da criança. Porque uma criança de 1 ano e 6 meses por exemplo, tem uma comunicação muito limitada. Uma criança de 8, 10 anos, ela já consegue se expressar. Então, cada fase você vai ter que adaptar o seu diálogo com o seu filho para que ele entenda exatamente por que ele tem que fazer aquela atividade. Uma dica bem bacana aqui é a gente criar um quadro de tarefas, por exemplo, que vai ter as suas recompensas se a criança fizer a tarefa, e também vai ter suas consequências se ela não fizer. E aí é importante que seja visível, né, para os olhos da criança e que seja estimulante, né? Então você fazer alguma coisa colorida, dependendo da fase você colocar umas estrelinhas, coraçãozinho, enfim, vai da sua imaginação. Mas uma dica bem legal e que funciona é o quadro de tarefas. A gente, há algum tempo atrás, fez uma publicação das tarefas que as crianças podem executar em cada faixa etária. Para te ajudar, eu vou deixar esse link aqui embaixo, daí você pode olhar lá e montar o quadro de tarefa adequado para sua casa. Legal, né? A terceira dica é distribuir as responsabilidades. Bom, e aqui entra aquela frase que eu falei lá no início. Se você quer criar, desenvolver responsabilidade no seu filho, mas você não permite que ele seja responsável, você não está fazendo nada para isso. E isso por quê? Você deve distribuir as responsabilidades, por exemplo, a mãe vai fazer comida, o pai vai lavar a louça e você vai varrer a casa. Cada um vai ter a sua responsabilidade dentro da sua casa e isso vai ser muito legal. Só que se o seu filho varreu a casa, mas não varreu da melhor maneira, como você varreria, você não pode ficar criticando ele. Ou então você não pode pegar a vassoura e ir lá varrer por cima, entendeu? Você tem que, pelo contrário, se ele fez atividade, você tem que elogiar, falar, olha que legal, você conseguiu, é assim que a gente tem que fazer, assim a gente mantém a casa muito mais organizada e você vai receber recompensa X por isso. Você vai
ter meia hora de videogame essa semana, ou então você não fez, a gente tem que fazer essas atividades aqui em casa, e você não vai jogar o seu videogame essa semana porque você não fez essa atividade. Isso vai fazer com que a criança desenvolva a autonomia dela. E aí você tá dando uma mega oportunidade dessa criança conseguir se virar na fase adulta, né, na verdade. É muito importante que a nossa super proteção não limite esse estímulo à criança, né? Às vezes a gente quer fazer muito por ela, né? Porque cada um tem o seu desenvolvimento, né? A gente já tá com um desenvolvimento muito mais avançado e trabalhado do que uma criança que tá ali com 4 anos, com 6 anos, com 8 anos. Então a gente tem que entender que ela tem o seu tempo. Ela vai fazer essa atividade no tempo dela, às vezes não vai ser perfeito. É como, imagina, aprender a escrever. O primeiro A que o seu filho vai fazer não vai ser aquele redondinho, bonitinho. O segundo também não, o terceiro também não. Só que a cada um que ele fizer, ele vai fazer uma letra mais bonita, até ele ter uma letra que vai ser a melhor que ele vai ter na vida dele. E assim é com as nossas habilidades também. Por isso é importante não limitar a criança, deixa ela desenvolver. Isso vai desenvolver também a criatividade dela. A quarta dica que eu tenho hoje para você é autoridade coerente. Bom, isso é muito, muito importante, porque quando você for pensar lá na segunda regrinha, na segunda dica de desenvolver as regras para sua criança, primeiro você tem que imaginar se aquelas regras são executáveis de fato pela criança e pelo adulto. Porque, tô fazendo uma regra aqui que o pai vai ter que lavar e pendurar a roupa todos os dias. A mãe vai passar as roupas todos os dias. Um exemplo. E aí no seu dia a dia você não consegue fazer aquela atividade. Por falta de tempo, por falta de interesse, por qualquer motivo, você não conseguiu fazer aquelas atividades. Poxa, a criança tá ali vendo que no quadro de atividades a mãe tem que fazer a tarefa X, o pai tem que fazer a tarefa Y, mas eles simplesmente não fizeram, né? E isso vai despertar na criança o quê? Se meu pai devia ter feito e não fez, eu também posso não fazer e vai estar tudo bem. E essa atitude começa a ocorrer com frequência, né, na sua casa, você não conseguir cumprir as suas metas, você vai simplesmente perder toda a autoridade que você tem pelos seus filhos, perante os seus filhos. Porque você vai cair na descredibilidade. E isso não pode acontecer num ambiente em que você tem que ser autoridade. E seguindo essas 4 dicas, eu tenho certeza que você vai começar a desenvolver as responsabilidades, o senso de responsabilidade no seu filho. Você vai ver que vai ser muito gratificante quando você começar a ver os resultados. Porém, eu tenho que te dizer, não é fácil. Não é fácil. Na verdade, eu diria que criar é fácil. Você pode criar uma criança só fazendo as vontades dela, mas educar é difícil. E aí entra a parte da persistência. Isso tem que ser feito todos os dias, dia após dia, para aí você começar a ver o resultado. É como se você estivesse indo numa academia, por exemplo. Imagina, você vai um dia na academia, você vai chegar em casa e você não vai ver a menor diferença nos seus músculos. Você vai o segundo dia, também não vai ter diferença. Agora fica 1 ano indo na academia todos os dias. Tenho certeza que você vai ter esse resultado que você estava esperando. Então, da mesma maneira, também na criação dos filhos. A gente precisa fazer isso constantemente até que vire um hábito. E aí vai ser muito mais fácil, tá bom? Mas no início é difícil. Existem hoje diversas mudanças na criação do nosso filho em relação ao que nossos pais e nossos avós viviam, né? Hoje a gente tem o celular, a tecnologia, a internet o tempo inteiro trazendo e jogando informações das nossas crianças. E a gente precisa ter um ponto aqui de reflexão do quanto essas crianças estão sendo influenciadas por essas telas, por ambientes externos, porque isso vai afetar de alguma maneira ou outra na educação delas também. Lembre-se, portanto, de sempre estabelecer horários em que essa criança vai poder assistir seus desenhos, vai poder usar o celular, o smartphone ou, enfim, usar da tecnologia, jogar videogame. É importante a gente limitar isso no horário do dia deles, porque eles precisam entender que o mundo real é esse aqui, em que a gente troca ideia com outras pessoas, em que a gente tá em contato, que a gente,
tá rodeado de pessoas e não só o online, o conectado, que também é legal, né? E aí uma dica legal é a gente trazer, né, essa parte, né, para a educação da criança. Por quê? A gente pode, se uma criança já tem aí é pequenininho, um bebezinho, a gente pode usar desenhos educativos para ensinar ela. Ensinar as cores, ensinar os números. Isso é bem legal, é interessante, desde que seja em pequenas doses. Da mesma maneira, para uma criança que já está ali com seus 8, 10 anos, por que não começar a introduzir conceitos de robótica, de criação, de desenvolvimento de jogos, né? Enfim, usar a tecnologia realmente para a educação. E da mesma maneira, você, né, controlando ali, né, quantas horas por dia o seu filho está conectado realmente. Isso é muito importante, né? A gente trazer a tecnologia para o nosso favor. E uma outra mudança que a gente teve, assim, de conceito mesmo sobre educação é sobre a palmada, né? Na época dos nossos pais, dos nossos avós, era muito comum eles educarem através, demonstrando força, né? Que era dando uma palmada, batendo, enfim. Isso fazia parte da educação. Não tem nada errado com isso, a forma que eles nos criaram, né? Muita gente fala, eu não tô traumatizado. Porém, cada ser humano reage de uma maneira. E para muitas pessoas isso pode sim trazer traumas que vai ser levado até a fase adulta. Depois a pessoa vai, sei lá, ter algum bloqueio na fase adulta que ela vai ter que tratar, né? Mas, né, hoje em dia já foi comprovado que na verdade você usar força bruta não educa. Na verdade, você vai criar um medo na criança, né? E que não vai executar aquela ação naquele momento. Mas isso não significa que a criança está deixando de fazer aquilo por respeito ou porque ela entendeu que ela não pode fazer. Até porque, né, ela não entendeu que ela não pode fazer. Ela só vai entender que ela não pode fazer no momento que você explicar para ela, que você conversar com ela, né? Então, essa parte de autoritarismo, que é você tentar por força impor a sua personalidade, não funciona muito com as crianças. Você tem que ter autoridade, que é bem diferente. Uma história que aconteceu há algum tempo atrás aqui na nossa família, que a gente pode usar como exemplo, no episódio que o Luan estava tentando colocar a mão na tomada, né? Então ele ficava indo lá e colocando a mão. A gente sabe que não pode, que é perigoso, que machuca. Então o Thiago falava, não pode, não pode, não pode. Ficava falando que não podia. E, né, o Luan com os seus grandes lá 1 ano e 6 meses, super maduro, não queria nem saber do que o pai estava falando e continuava tentando colocar a mão na tomada. Até a hora que o Thiago se estressou, né, ficou irritado, foi lá e deu um tapa na mão dele. Não tô falando que não pode. E depois disso, ele acabou se arrependendo, né, e a gente conversando, a gente chegou na seguinte conclusão. Não basta só falar, né? A gente precisa tomar mais atitudes do que só falar, porque a criança, ela não tem a maturidade ainda, ela não passou ainda, ela nunca nem tomou choque. Como é que ela vai saber que aquilo lhe dá choque, você tá entendendo? Então, a nossa atitude tem que ser diferente. Em vez de só falar, nesse caso, ele deveria ter falado, explicado por quê. Não pode porque machuca. Você pode fazer isso aqui. Tirava ele daquela situação, colocava ele para uma nova situação, né? Então tira o foco da criança daquela situação. Ah, mas eu faço isso e meu filho continua indo na tomada. E ele vai continuar até o dia em que ele vai aprender. Mas ele só vai aprender com a repetição. O importante é você bloquear a ação que o seu filho não pode fazer e aí não voltar atrás. Eu tô deixando aqui embaixo um link com 8 dicas de uma tabela Montessori que é bem bacana para você ver e aplicar também na sua casa. E até o próximo vídeo!